estudar a palavra? Salmo 27, versículo 3. O tema da nossa mensagem é Confiança em Deus, a jornada de Davi. Salmo 27, versículo 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Oremos. Pai, fala conosco, Senhor. Que o Senhor possa trazer a luz da Tua palavra às nossas vidas. Que sejamos, Senhor, alcançados por esta graça maravilhosa. Que esta palavra, Senhor, possa trazer alegria aos nossos corações. E que ela possa, Senhor, trazer mudança. Que possamos ser mudados de dentro para fora. Que essa palavra possa nos conduzir por um caminho de fé, Pai, por um caminho de paz e alegria. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, confiança em Deus, a jornada de Davi. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele revela o seu coração. O coração de Davi era um coração que confiava no Senhor. Então veja o que ele diz, vamos voltar. Davi diz: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Interessante quando Jessé, o pai de Davi, dá uma missão para ele ir até a frente de batalha para levar comida e água para os seus irmãos que estavam servindo ao exército. E levou lá um presentinho também para o rei, né? Davi foi, era ainda jovem. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Davi viu que o exército de Israel estava de um lado e o exército filisteu estava do outro lado. Muito jovem ainda, não tinha se alistado ao exército, né? Então Davi chegou lá e viu aquilo. Só que ele viu que o exército de Israel estava tremendo. Inclusive o rei Saul estava tremendo de medo do exército filisteu. Então o que acontece com Davi? Davi quis saber o que estava acontecendo ali. E falaram para ele que o gigante Golias, o filisteu, estava afrontando ao exército de Israel. E o que Davi fez? O texto diz que o rei tremia, o exército de Israel tremia. Mas Davi olha aquela situação e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi estava revelando o seu coração. O coração dele era um coração que confiava em Deus. Aí, eu tenho uma introdução aqui. Hoje vamos refletir sobre a importância da autoestima e da fé em nossa caminhada com Deus, tomando como exemplo a vida de Davi. Davi enfrentou muitos desafios, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. E eu estava analisando os desafios de Davi, alguns, né? Porque teve mais, mas alguns, veja só, o rei Saul via Davi como ameaça e tentou matá-lo. Davi ainda jovem, e Saul já era um rei. Saul tinha um exército à sua disposição. E Davi não tinha exército. Nessa época ele entra na caverna de Adulão e ele encontra cerca de 400 homens, que eram homens que estavam à margem da sociedade, e Davi fez daqueles homens o seu exército. Mas quem era o exército de Davi diante
um exército armado. Mas a autoestima de Davi e a confiança que ele tinha em Deus, ele passa para esses 400 homens, que depois, quando ele foi instituído rei, esses homens fizeram parte do exército de Davi. Se você der uma olhada na Bíblia, eu gosto de ver isso, né? Aí, essa semana até estava comentando em casa com a Ana, falando sobre esse exército. Tinha 37 homens que eram os tais. Dos 37, tinham 3 que quando Davi só sussurrou assim: poxa, se eu pudesse tomar daquela água lá, da fonte de Belém. Esses 3 passaram no meio do exército filisteu, matando o homem para lá, e voltaram matando o homem para cá, e chegaram para o rei, e fizeram assim, ó. Aqui, ó rei, a sua água. Davi pega aquela água, olha para a água, e oferece a Deus como libação. Por quê? Porque aquela água custou sangue. Mas eram homens valentes que ele treinou. Por quê? Porque Davi tinha a sua autoestima lá em cima, e a sua fé estava firme no Senhor. Aí, eu quero voltar aqui para você ver como é que ele tinha problemas na vida. E às vezes a gente tem um probleminha e a gente reclama: ah, Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Ah, por que eu estou sofrendo aquilo? Mas veja só, então primeiro, Davi foi perseguido por Saul, porque Saul queria matá-lo. Depois, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, desprezou Davi e a sua devoção a Deus. A esposa dele desprezou ele. Está lá em 2 Samuel 6,16. Depois o filho de Davi, Absalão, tentou tomar o trono de Davi, causando dor e conflito. Davi corre para o deserto, e lá no deserto, o que ele faz? Ele fica escondido? Não, Davi fez um salmo no deserto. O irmão dele, Eliabe, quando Davi chegou lá, né, para cumprir essa missão do pai, Eliabe falou: rapaz, o que você faz aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas do papai? Eliabe persegue Davi na frente do exército filisteu. Depois vem Golias, o gigante, que Davi não chamou Golias de gigante. Davi disse: quem é esse incircunciso? Isso é, esse que não tem ligação nenhuma com Deus vivo. Quem é esse? Aí, Golias, o gigante, desafiou Israel, mas foi derrotado por Davi. O exército filisteu, inimigos constantes de Israel, né? Eu já falei aqui que Israel estava de um lado do vale, o exército filisteu do outro lado do vale, mas o exército de Israel estava tremendo de medo. E quem foi lá para levantar a autoestima daqueles homens? Davi, um jovem. Então nós precisamos olhar para esse modelo de vida de Davi. E tem gente que fala assim: ah, mas Davi foi um pecador. Quem não é? Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só Jesus não pecou, irmãos. Então Davi, o que acontecia? Ele pecava, ele voltava arrependido. Não era aquela coisa assim: ah, eu vou ali dar uma pecadinha e depois eu volto, falo com o Senhor e está tudo certo. Não, Davi era consciente daquilo que ele fazia, e quando ele voltava em Deus, ele voltava arrependido. E você pode ler o Salmo 51, Davi se arrependeu dos seus pecados, e ele faz esse salmo, ele ora ao Senhor. Aí, a autoestima baseada em Deus. Davi encontrou sua autoestima em Deus. Ele sabia que a sua identidade e valor vinham do Senhor, não das circunstâncias. Então Davi confiava de verdade no Senhor. E a gente pode aplicar isso na nossa vida. Como é a nossa confiança em Deus? Temos confiado em Deus de verdade? Ou a gente confia só naquilo que a gente tem? Não, se eu tenho, eu confio em
aí, Senhor, me ajuda. Davi não estava felizinho lá, fazendo canções a Deus só quando estava tudo bem. Pelo contrário, quando estava tudo mal, é que ele louvava o Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas ele não matou. E um dos seus homens falou com ele assim: pegaram Saul dormindo na caverna, e um dos homens de Davi com uma espada falou assim: se quiser, eu cravo essa espada nele até ela perfurar o chão. Davi falou: não toque no ungido de Deus. Então Davi estava disposto a ser perseguido. Davi estava disposto a sofrer a perseguição, porque ele sabia que Deus ia guardá-lo. Então, irmãos, as nossas perseguições não são para nós morrermos. As nossas perseguições são para nós provarmos quem nós somos. Você sabe quem é você? Davi conhecia sua identidade, ele sabia: eu sou um homem de Deus, eu sou guardado pelo Senhor, eu sou protegido pelo Deus vivo. E você, na sua luta, na sua perseguição, na sua angústia, quem é você? Nós não podemos deixar a nossa autoestima baixar. Baixa autoestima é falta de fé. Nós precisamos ter fé. Quando a nossa autoestima baixa, a nossa fé também baixa. Então aqui nesse texto nós vemos Davi mostrando que ele tinha autoestima lá em cima. E ele tinha uma fé inabalável. Ele acreditava no Deus que ele servia. Ele confiava em Deus de verdade. Davi tinha identidade em Deus. Davi foi escolhido e ungido por Deus. E foi interessante quando Samuel chegou na casa de Davi. E ele chama Jessé, que era o pai, né? E manda Jessé aparelhar seus filhos lá, e ele aparelhou os filhos. Os caras todos fortes, bonitão, grandão, tal. E Samuel vinha, né? Samuel queria derramar o azeite lá, o óleo, né, na cabeça dos filhos. E certamente ele olhou lá, rapaz, ele abre grandão e tal. Falou: esse aqui que vai ser o rei de Israel. Aí Deus: opa, não. Então é o segundo, Senhor? Não. E foi passando de um por um, e Deus falou: não, para todos. Aí Samuel pergunta para Jessé: tem mais algum? O próprio pai não se lembrou do seu filho. E Davi estava onde? O texto diz que Davi estava de trás das malhadas. De trás das malhadas, sabe onde? Atrás do curral. E o que acontecia atrás do curral? Você chega no curral, você vai pegar os detritos dos animais e jogar para trás do curral. E Davi estava ali, atrás do curral. E quando Samuel mandou chamar, aí Jessé falou assim: então assenta, vamos sentar, vamos, né? Aí Samuel chama para a mesa: vamos sentar, vamos beliscar aqui alguma coisa, tá, sabe? Aí Samuel fala assim: só me assentarei quando ele chegar aqui. Como é que Davi deve ter chegado? Se ele estava atrás das malhadas? Sujo, fedorento, suado, de trabalho. Ele estava trabalhando. Aí ele vem, se apresenta. Aí Samuel deve ter olhado assim. Samuel também é um homem de Deus. Olhou assim, deve ter pensado: puxa, esse aí, mas se Deus falou, é esse então. Só tem esse? Então é esse aqui. Aí Deus falou: beleza, Samuel, é esse aí.
E Samuel vai lá e ungiu Davi rei de Israel. Mas por que Davi foi ungido rei de Israel e os bonitões lá, que foram até para o exército, né, não foram? Justamente por causa da autoestima, por causa da fé, autoestima lá em cima, confiante no Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele, e o que ele fizesse, né? Aí quando ele chegou lá, ele disse que ele estava disposto a enfrentar Golias. O rei mandou chamar ele, o rei olhou para ele e falou: você que vai encarar o gigante? O rei estava tremendo, o exército todo tremendo, os irmãos de Davi, né, os bacaninhas lá, os bonitões lá, estava tudo no exército, tudo tremendo de medo, e Davi chega lá firme. Aí Saul falou assim: você vai mesmo? Eu vou encarar ele. Então põe aqui a armadura real. Aí o texto diz que quando Saul botou a armadura real em Davi não conseguiu se mexer, não conseguiu andar com aquele negócio, coisa pesada. E Davi sai daquela armadura e fala assim: tira isso de cima de mim. Isso é, ele desdenhou da armadura real, porque a armadura que estava nele era a armadura do Senhor. Qual é a armadura que tem em você? Nós precisamos aprender a lutar com as armas de Deus. E isso não é fácil não. A gente precisa aprender isso. E Davi aprendeu isso. E ele estava lá no meio do mato. Veio um leão para comer a ovelha. Ele foi lá, rasgou o leão no meio. Aí já não era o bastante, né? Veio o urso também. Ele foi lá, rasgou o urso no meio. E quando ele chegou lá diante do rei, aí o rei falou: rapaz, ele falou: tira esse negócio aqui. Aí ele falou: ó rei, tem uma coisa, o seu servo estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando veio um leão para comer a ovelha, seu servo pegou o leão e rasgou no meio. E depois veio o urso, seu servo rasgou o urso no meio. Davi falou do que aconteceu com ele. Aí o rei falou: rapaz, esse camarada aí é diferente. Eu estou tremendo de medo aqui. Os meus homens estão todos tremendo de medo aí. E esse jovem aí aparece com essa garra toda, com essa coragem toda. Não dá, se você quer ir, então você vai. E Davi foi. O gigante tinha mais ou menos, quase aí, mais ou menos 4 metros. Davi era franzino e jovem, por volta de 17 anos. Mas o gigante dava passos na direção de Davi e ele dava passos na direção do gigante. Davi não recuou. Ih, rapaz, o cara é grande. Ô rei, tem um buraco para me esconder aí? Davi não recuou, não. Ele andou para frente, sabe por quê? Ele sabia que o Deus que ele cria ia derrubar o gigante. Agora a gente pode aplicar isso na nossa vida. O que a gente está fazendo com a nossa vida? E a nossa fé? Qual é o tamanho dela? Gigante, se eu perguntar para você, todo mundo tem. Você que está me assistindo pela internet, você também tem gigante. O que você está fazendo com a sua fé? Eu lembrei aqui agora, uma vez eu estava na igreja, na porta da igreja, lá no Rio, estava de porteiro lá. Aí passou um irmão. O irmão foi embora. Passou falando comigo, pai, tal, foi embora. Depois ele voltou. O irmão voltou e falou comigo assim: eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Pode fazer. Você não tem problema nenhum, né? Eu olhei para ele, falei: irmão, eu tenho tantos, talvez sejam até mais do que os seus. Ele falou: mas o irmão só anda rindo. E eu disse para ele: chorar adianta de quê? Adianta chorar? Adianta chorar? Você chora? Aí as coisas melhoram, seus gigantes caem por terra porque você chorou, né? Os problemas caem por terra, os obstáculos todos
some da sua frente porque você chorou? Não. Os obstáculos vão sair da nossa frente quando nós confiarmos no Senhor. Ele vai nos dar força para quebrar ou saltar os obstáculos. Os gigantes vão sair da nossa frente quando nós confiarmos no Senhor. Ele vai nos dar estratégia, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar força e Ele vai derrubar o gigante. Você acha que foi Davi que derrubou o gigante? Ah, foi habilidade. Tudo bem, Davi tinha habilidade. E Deus faz isso com a gente. Deus também nos dá habilidade. Mas, se você der uma olhada no o texto vai dizer que Davi pegou 5 pedras lisas. 5 aponta para a graça. Davi podia pegar 6, Davi podia pegar 4, mas Davi pegou 5. 5 fala da graça de Deus, ele confiava no Senhor. Então ele foi lá e pegou 5. E 5 fala de 5 oportunidades. O que Davi fez? Se eu errar na primeira, tentarei na segunda. Isso fala de quê? Perseverança. Se eu errar na segunda, tento a terceira. Se eu errar na terceira, tento a quarta. Se eu errar a quarta, eu tento a quinta. Davi era perseverante. Então, nós precisamos ser perseverantes também. Os gigantes vão aparecer na nossa frente. Se não aparecer ainda, pode ficar tranquilo que eles vão aparecer. Mas não é para a gente fugir. Ih, rapaz, meu, vou correr. Não é para sair pela porta da esquerda, de trás, não. É para encarar os gigantes, porque a nossa fé precisa estar em Deus. E Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior que os gigantes que se apresentam diante de nós. Então Davi tinha essa fé, essa confiança, ele sabia que Deus estava com ele. E quando ele girou aquela funda com aquela pedra lisa, o texto fala que a pedra encravou na testa do gigante. Era uma pedra lisa. Pedra lisa geralmente bate e cai, mas ela encravou. Sabe por quê? Porque foi Deus quem fez aquilo. Fé que supera circunstâncias. A fé de Davi não dependia das circunstâncias, ele confiava plenamente em Deus. Um exemplo aqui de Golias, Davi enfrentou Golias com confiança em Deus. 1 Samuel 17:45. Assim como Davi, devemos encontrar nossa autoestima em Deus e confiar nele em todas as situações. Deus é nosso protetor e nossa força. Concluindo, aprendemos com Davi a confiar em Deus e a encontrar a nossa autoestima nele. Mesmo que um exército se acampe contra nós, não precisamos temer, pois Deus está conosco. Amém? Deus está com você. E em qual momento que Deus está conosco? Jesus falou o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, peraí, nós não temos motivos para achar que estamos abandonados. Não temos nem motivo para achar que estamos abandonados. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então Davi acreditava nisso. A fé dele estava nisso. Deus está comigo. O que ele falou lá no Salmo 23? Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja o que Davi entendeu. E ele fala da mesa, lembra da mesa? Então Davi fala da mesa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é, quando ele está falando da mesa, ele está falando de comunhão com Deus. Ele e o Senhor, a mesa. E os adversários à sua volta. Mas os adversários não vão conseguir atacar ele, porque o Senhor está com ele. Os adversários não vão te atacar, porque o Senhor está contigo. Amém? 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 Sim, amém. Que fé é essa? Os adversários não vão nos atacar. Sabe por quê? Porque João
disse que aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, palavra santa, palavra poderosa. Pai, queremos louvar o Teu nome. Aqui, Senhor, nós agradecemos a Ti de coração, Senhor, porque esta palavra gera vida em nós. Pai, essa palavra faz com que a nossa fé cresça. Essa palavra, Senhor, vem dar polimento na nossa autoestima. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos neste lugar de oração. E agora pedimos a Ti, Senhor, que venha nos conduzir em segurança aos nossos lares. Pai, que possamos voltar para os nossos lares abençoados e guardados, protegidos pela Tua mão. Abençoe a nossa noite. Pai, que o Senhor nos dê um sono reparador. Abençoe a nossa semana, que seja uma semana de alegria, paz, uma semana de boas notícias, uma semana de conquista, Senhor. E assim, Pai, pedimos a Ti que nos abençoe. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Que Deus os abençoe rica e abundantemente.